Ana sentiu o ar ficar pesado na cozinha da sua casa em Lisboa, quando o marido, Miguel, abriu a caixa de veludo negro que havia chegado à porta sem remetente. Não tem nem etiqueta com nome, murmurou ele, os olhos brilhando com uma curiosidade inocente que ela sabia que não duraria. O relógio lá dentro, um modelo suíço reluzente que valia mais do que o carro deles, parecia uma serpente disfarçada de joia. O estômago de Ana revirou-se como se tivesse engolido veneno. Em 20 anos de casamento, ela aprendera a escutar os sussurros do instinto, e agora cada fibra do seu corpo gritava perigo. Quem enviaria isto? Perguntou Miguel, tocando o metal frio. Ana não respondeu de imediato, mas o silêncio entre eles crescia como uma ferida aberta. Ela sabia exatamente de onde vinha aquela oferta, do irmão mais novo, Tiago, e dos pais que ela tanto protegera. Era um suborno disfarçado, uma ameaça velada para que mantivessem o silêncio sobre o esquema que estava a envenenar a comunidade que eles serviam no Centro Social Esperança, o refúgio que Ana e Miguel haviam construído com suor e alma na periferia da cidade. O coração de Ana batia devagar, como um tambor distante anunciando uma tempestade. Ela recordava como tudo começara meses antes, quando os pais, já idosos e afogados em dívidas escondidas, pediram ajuda. A renda subiu de novo, filha, chorara a mãe ao telefone, com aquela voz frágil que sempre a amolecia. Ana, sempre a filha responsável, a que desde os 12 anos ajudava a equilibrar as contas da família depois do pai perder o emprego na fábrica de cortiça, não hesitara. Contratou-os a tempo parcial no centro, para tarefas simples, arquivar documentos, atender chamadas, gerir o estoque de alimentos. Parecia perfeito, um fado benigno, dar-lhes propósito e renda, enquanto o centro, que servia refeições quentes a famílias carenciadas, desempregados e idosos da freguesia, ganhava mãos confiáveis. Miguel hesitara, misturar família e trabalho é como dançar à beira do precipício. Mas Ana insistira, com os olhos cheios de uma lealdade cega, eles são sangue do meu sangue. Não nos vão decepcionar. A tensão crescia devagar, como uma raiz que racha a terra sem alarde. Tiago, o irmão caçula, o sonhador eterno que pulava de ideia em ideia como um fadista mudando de tom, aparecera de repente com um carro elétrico novo, falando de uma startup de segurança cibernética que ninguém entendia bem. Chama-se Escudo Digital, dissera ele, deslizando um cartão reluzente sobre a mesa do escritório de Ana. Ela quisera acreditar que ele finalmente encontrara o seu caminho, ignorando o formigueiro na nuca. Tiago mal passara no secundário, como se tornara perito em tecnologia. Um mês depois, o pai aproximou-se de Miguel durante o serviço de almoço no centro. Estão a pagar demais pelos fornecedores de comida, dissera, com uma convicção que não lhe era habitual. Apresentara a nova distribuição fresca, uma empresa que prometia preços 30% mais baixos. Ana vira o brilho nos olhos de Miguel, esses 30% significavam mais cobertores para os sem-abrigo no inverno, mais cursos de formação profissional. O pai só quer ajudar, dissera ela, sufocando as dúvidas. Os papéis pareciam legítimos, as referências verificadas. As primeiras entregas chegaram impecáveis, e eles celebraram as poupanças como uma vitória coletiva. Mas o dolo começou a infiltrar-se, lento como o vinho que azeda no barril. Primeiro, queixas sussurradas, o leite tinha um sabor estranho, a carne cheirava a velho. Ana atribuíra a sensibilidade das barrigas famintas, em Portugal, onde a pobreza mordia como o frio atlântico, as pessoas por vezes rejeitavam o que antes devoravam. Até que a velha Dona Maria desmaiou no refeitório, agarrada à barriga, gemendo de dor. Diabética e viúva, era uma das habituais, que contava com as refeições do centro para sobreviver. A ambulância chegou em minutos, mas aqueles minutos foram uma eternidade para Ana, segurando a mão trêmula da mulher. Intoxicação alimentar, confirmou o hospital. Naquela noite, Ana e Miguel vasculharam tudo, rasgaram etiquetas novas para revelar datas antigas, viram carne recongelada, laticínios à beira do podre. Como não vimos isto, murmurou Miguel, a voz cava como um poço seco. Porque confiei neles, respondeu Ana, as lágrimas queimando como sal nas feridas. Os pais tinham acesso a tudo, horários, políticas, fornecedores. E Tiago? Tinha de ser Tiago, o irmão que ela salvara de tantas encrencas, agora transformado num estranho ganancioso. A raiva fervilhava por baixo da pele de Ana, como um vulcão adormecido prestes a explodir. 2 dias depois, mais 3 pessoas adoeceram, incluindo o pequeno Tomás, de 8 anos, cuja mãe o levava ao centro antes da escola. Vê-lo dobrado de dor, vomitando, foi o golpe que endureceu o coração de Ana. Terminamos o contrato agora, disse ela a Miguel, a voz firme apesar do tremor interior. Não me importo com as penalidades. Importo-me com o Tomás. Quando ligaram para a nova distribuição fresca, a resposta veio com um riso frio: reconsiderem.
Os contratos têm cláusulas duras. Ana agarrou o telefone. Enviem os termos. O nosso advogado vai rever. Mas o interlocutor riu-se. O mesmo advogado que o vosso pai recomendou. Ela desligou, o peito apertado. Naquela tarde, seguiu um caminhão da empresa até um armazém nos arredores de Lisboa, filmando trabalhadores a trocar etiquetas, a repacotar produtos podres. Era fraude sistemática, não erro inocente. O conflito escalava, cada revelação como uma faca girando na ferida. À noite, Ana encontrou os pais no escritório de Miguel, debruçados sobre o computador. O que estão a fazer? Perguntou, a voz como um chicote. A mãe sobressaltou-se. Só estávamos a verificar um erro no orçamento. Ana ordenou que se afastassem e viu, acediam aos registros financeiros, às reservas do centro. Precisamos de falar sobre a nova distribuição. Sobre o que fizeram. A mãe desfez-se em lágrimas. Não sabíamos. Mas o pai confessou, baixinho. Tiago trouxe a oportunidade. Disse que ganhávamos uma comissão para pagar dívidas. Dívidas? Cartões de crédito, apostas online, uma segunda hipoteca. Deviam 40.000 euros, e Tiago prometera limpar tudo se o centro assinasse. Vendestes-nos por dinheiro, acusou Miguel da porta. Envenenastes crianças por ganância. A mãe soluçou. Tiago jurou que era só embalagem criativa. Ana cortou. Tiago mentiu. E vós escolhestes acreditar porque era conveniente. Deu-lhes até segunda para limpar as secretárias. Eva, por favor, implorou a mãe. Mas Ana, com o coração endurecido pela traição, repetiu, segunda. A explosão veio com o relógio, no aniversário de Miguel. Uma oferta, de Tiago, clara como o sol de verão, jogai o jogo, e há mais, recusai, e sofrei. Ana sentiu a baile subir, anos de sacrifícios, pagar contas dos pais, braços de Tiago, abdicar da universidade para o sustentar, tudo traído. Devolvemos amanhã, disse ela, abraçando Miguel. E lutamos. Mas o contra-ataque de Tiago foi cruel, tweets falsos acusando Miguel de corrupção, sites forjados com provas manipuladas, e-mails vazados sem contexto. Diretor do centro vive de luxo enquanto serve comida podre, escândalo corrupção. O relógio photoshopado no pulso de Miguel viralizou. Doadores fugiram, voluntários desistiram, a imprensa ligava incessantemente. Ana via o stress corroer Miguel, as olheiras profundas, as mãos cerradas. Talvez devamos sair, sugeriu ele uma noite, após outro dia de danos. É o que eles querem, rebateu Ana, a dor transformando-se em fúria. Fotos anónimas chegavam, eles em casa, na rua. Estamos a ser vigiados. Foram à polícia, mas os pais já lá estavam, acusando-os de roubo. Tiago observava do Tesla, acenando como um demónio. A humilhação queimava como o sol de agosto, mas Ana não quebrava, a traição dos seus endurecerá como o granito das serras portuguesas. O centro esvaziava, de 200 refeições diárias para 40. Ele está a vencer, murmurou Miguel no silêncio do refeitório vazio. Não, disse Ana, apertando-lhe a mão. Vamos expor quem está por trás da nova distribuição. O advogado cavou. Camadas de empresas fantasma levavam uma operação maior, ligada à lavagem de dinheiro, fraude interestadual, até ao tráfico, usando distribuição de comida como fachada. A polícia escalou para autoridades federais, equivalentes ao PJ e à ASAI em Portugal. Raids no armazém revelaram o esquema: 14 centros sociais-alvo, milhares envenenados, milhões lavados. Tiago fora peão numa rede criminosa, mas agora os parceiros cantavam para reduzir penas. A justiça explodiu como um foguetão de São João. Tiago preso, o Tesla apreendido, manchetes, rede de fraude alimentar desmantelada. Os pais, cúmplices, negociaram testemunhos por penas leves, 3 anos cada. Ana testemunhou no tribunal, cada palavra uma lâmina cortando laços de sangue. Espero que estejas feliz, cuspiu a mãe ao telefone. Teu irmão vai apodrecer na prisão. Ele escolheu o crime, rebateu Ana, o coração em cinzas. Dylan, Tiago, pegou 15 anos. Os pais, 18 meses efetivos. A vitória era amarga, família destruída, mas o centro renascia. Doadores voltavam, voluntários duplicavam, refeições subiam para 300 diárias. Ana viajava pelos corredores, cheirando pão fresco, mas as cicatrizes pulsavam, verificava cada entrega, ignorava chamadas da prisão. 6 meses depois, Ana estava na cozinha onde tudo começara, a luz matinal filtrando pelas janelas reparadas. O julgamento acabara, mas as feridas sangravam em silêncio.
Uma carta da mãe, fatos frios sobre a prisão, sem perdão. Queres responder? Perguntou Miguel. Não sei o que diria. Uma visitante apareceu, Sara, com a filha pequena. Vínhamos cá quando a comida adoecia gente. Obrigada por parares. Salvaste a minha Emma. Ana ajoelhou-se, sumo. A menina sorriu. Ali, no meio de cartas de gratidão e risos no refeitório, Ana compreendeu, escolhera estranhos sobre sangue, mas esses, estranhos, eram a sua verdadeira família, tecida de honestidade e serviço. Tiago errara, a família escolhida valia mais. O telefone vibrou com outra chamada da prisão, ela ignorou. Algumas pontes queimam para sempre. Mas amanhã, serviria refeições honestas, curando feridas um prato de cada vez. A integridade custara tudo, mas valera, portas abertas, corações cheios, uma graça complicada que era agora o seu lar.